Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Muito obrigado por acompanhar o programa Aula Paraná e essa aula de Geografia. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos aqui a presença da Jéssica e nós vamos levar até você um pouquinho da geografia. Vamos levar alguns conceitos geográficos que serão fundamentais aí para a sua vida. E para isso nós já queremos apresentar para você os objetivos da nossa aula de hoje, que são a caracterização da sociedade de consumo e dos seus impactos sobre a paisagem, além de analisar as estratégias das empresas para incentivar o consumo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa sociedade de consumo, como que ela está organizada e de que forma as pessoas são levadas a consumir. E olha aqui a nossa reflexão inicial. Será que todas as pessoas possuem a mesma condição de consumo? Quais são os fatores que vão influenciar no consumo? Será que a disponibilidade de capital, a disponibilidade de elementos a serem consumidos, quais os fatores que as empresas, as indústrias vão levar em consideração para estabelecerem pontos de venda em determinados lugares e outros lugares não serem atendidos? Perceba a amplitude dessa ideia de sociedade de consumo e da disponibilidade de consumo, que além da disponibilidade de capital, também tem que ser levada em consideração a disponibilidade de um mercado consumidor. Olha aqui na tela a definição de consumo para a gente refrescar as ideias. Aonde consumo é o ato de adquirir produtos necessários para a nossa vida e para o nosso consumo. Já quando falamos em consumismo, conforme essa imagem dessa moça repleta de sacolas aqui, está associada ao quê? Ao ato de adquirir determinados produtos e serviços sem a real necessidade de tê-los. Então, enquanto consumo, nós estamos comprando coisas que necessitamos, já quando falamos em consumismo, nós estamos adquirindo coisas que muitas vezes não são necessárias para a nossa vida. E aí o consumo e esse consumismo, o que ele pode fazer? Ele pode promover transformações significativas na paisagem. Olha essa imagem que mostra para você que duas chaminés emitindo uma série de gases poluentes. Quer dizer que ali se estabeleceu uma indústria. E essa indústria, ao realizar as suas atividades, ela vai estar emitindo gases poluentes para a atmosfera. E o fato dessa indústria ter se estabelecido em uma determinada área faz com que haja também a transformação dessa paisagem. Observe que, além da transformação por meio do ar, das fábricas, nós também vamos encontrar os resíduos sólidos, que atualmente, pelo fato de utilizarmos o plástico como principal forma de embalar os nossos produtos, eles acabam gerando um resíduo que demora muito tempo para se decompor. E o fato das embalagens hoje serem descartáveis resulta no quê? Justamente nessa demora na decomposição e no aumento dos resíduos sólidos. Muito diferente do que acontecia no passado, onde as embalagens de vários itens elas eram retornáveis. Ou seja, você adquiria o produto com uma embalagem de vidro, utilizava aquele produto. Ao terminar aquele produto, você levava a embalagem vazia até o estabelecimento comercial, entregava aquela embalagem vazia e, posteriormente, você pagava apenas pelo produto que estava dentro do líquido. Isso valia para quem? Para refrigerantes, valia também para outros itens do cotidiano das pessoas. Porém, essa prática veio caindo em desuso. E ainda a gente vai ver aqui essa imagem que mostra para você a poluição visual por meio de uma série de painéis publicitários, painéis que podem ser luminosos ou não, esses da imagem sendo painéis luminosos, que tem por objetivo incentivar o consumo, fazer com que as pessoas venham adquirir mais produtos, mais serviços. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre a sociedade, sobre consumo e sobre as modificações da paisagem, olha lá o nosso quiz na tela para você, Sabendo que o conceito de paisagem é fundamental para a geografia, descreva as transformações na paisagem causadas pela sociedade de consumo. Então, de que forma a nossa sociedade, o nosso modelo de sociedade, que está baseado no consumo, transforma as paisagens? Pega o caderno, caneta, lápis e borracha, realiza atividades no caderno que a gente volta já já para conferir.
Muito bem, ó. Vamos conferir aí o que você colocou no seu caderno. Olha aí a resposta, ó. Entre as várias transformações causadas na paisagem, podemos destacar o quê? A poluição atmosférica, poluição visual, poluição do solo e dos rios, além da exploração descontrolada dos recursos naturais. Então, vamos utilizar os elementos da natureza de forma descontrolada e isto resulta no quê? Nas transformações da paisagem. Agora acompanhe aqui na tela a imagem que vai estar aparecendo aqui para você, ó, das desigualdades de consumo. E a imagem que aparece do lado direito da sua tela é justamente o quê? Um carrinho de compras dentro de um supermercado, onde a gente tem ali uma série de produtos ali dispostos de forma muito harmoniosa, de forma muito bonita. E agora o que está escrito ali, ó? As desigualdades de consumo e as características dos países ricos, aonde o alto poder aquisitivo da população, a oferta de bens e serviços, ela é muito grande. Então, associado à demanda, a oferta e a procura. Se existe uma grande quantidade de pessoas querendo determinado produto e com condições de adquiri-lo, ele vai estar sendo disponibilizado para aquelas pessoas, desde que elas tenham capital, recurso para adquiri-los. E aqui, ó, consumidores cada vez mais exigentes. Nos países desenvolvidos, nos países ricos, onde a população dispõe de condição financeira, dispõe de capital em grande quantidade, os consumidores acabam sendo bastante exigentes. Mas essas exigências não estão diretamente ligadas à preservação ambiental ou às políticas sociais das empresas que eles estão consumindo, mas sim a qualidade efetiva do produto, sem pensar muitas vezes na consequência ambiental, social dessa produção. Agora, se a gente olhar, a gente vai perceber que isso com os países ricos se dá de uma maneira. Com os países mais pobres, com os países emergentes, a coisa é um pouco diferente. Para isso, eu trago aqui para você na tela, ó, que centenas de milhões de pessoas nos países pobres não têm acesso a bens de consumo que lhes garantam uma sobrevivência digna. E a imagem que aparece do lado direito da sua tela é justamente de uma área onde a população não dispõe das condições mínimas necessárias para a sobrevivência. Enquanto nós observamos que os países ricos dispõem de uma grande quantidade de bens de consumo, uma grande quantidade de serviços disponíveis por disporem de capital, as empresas vão estar lá, vão se estabelecer nesses lugares e vão querer vender os seus produtos para aquelas pessoas que dispõem de capital. Já as áreas do nosso planeta, onde não existe o capital disponível, o que a gente vai perceber? Que estes recursos não estão sendo ofertados a essa população, pois elas também não dispõem de capital para fazer a aquisição deles. E aqui na tela, ó, a gente vai ver o mundo e o consumo em 2005. Então, essa representação cartográfica mostra para você o tamanho dos países de acordo com a quantidade de itens que eles estão consumindo. Por mais que seja um mapa que mostra ali para você no ano de 2005, é uma representação cartográfica muito interessante, pois a técnica empregada nela vai representar o tamanho dos países de acordo com um critério estabelecido, que nesse caso aqui é o consumo. Então observe que algumas áreas do nosso planeta, alguns países estão demasiadamente grandes, como se estivessem inflados, estivessem inchados. Olha aqui, ó. Estados Unidos, Canadá, ó, observa aqui como ele está muito maior do que ele é geralmente. Os países do continente europeu, aqui ó, observe o tamanho. Japão aqui, ó, muito maior do que ele é de fato numa representação cartográfica. Já, ó, países do continente africano, ó, observe o tamanho deles. Por mais que o continente africano seja geograficamente maior do que a Europa, nessa técnica de representação aqui, ó, ele acaba ficando muito menor. Por quê? Eu estou destacando aqui, por meio da técnica cartográfica, o quanto esses países consomem. E observando de 2005 e ao longo do tempo, percebe-se que o consumo em determinadas áreas do planeta ele aumentou, mas nas áreas mais pobres o consumo ele também se manteve baixo. Aqui agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Olha aqui na tela, ó. Sabe-se que o consumo não ocorre da mesma forma em todo o nosso planeta. Algumas áreas possuem mais recursos que possibilitam à sua população um maior acesso aos bens de consumo quando comparados a outras áreas.
Assim, indique os fatores que geram estas diferenças. Então fale um pouquinho de quais os fatores que fazem com que determinadas áreas tenham acesso a mais bens de consumo e outros menos bens de consumo. O reloginho vai aparecer na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, vamos ver o que eu vou te apresentar aqui de resposta e vamos ver se condiz aí com a ideia que você colocou aí no seu caderno. Olha aqui, ó. Baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH, falta de oportunidades nas mais diversas esferas. Quando a gente fala nessa falta de oportunidade das mais diversas esferas, pense só que a população dos países mais pobres não tem acesso a uma educação de qualidade, não vai ter acesso a uma infraestrutura básica de qualidade. Se a população não tem acesso a essa infraestrutura básica, não vai ter acesso à educação, as empresas também não vão encontrar mão de obra qualificada para se estabelecerem nesses países. Logo, elas vão para outras áreas onde a mão de obra seja mais qualificada. Não havendo a oportunidade de empregos, consequentemente, essa população não estará dispondo de recursos financeiros, não estará dispondo de capitais. Também a falta de investimento na educação faz com que estes países mantenham uma dependência econômica e uma dependência tecnológica muito grande de outras nações, não possibilitando a elas técnicas de desenvolvimento de recursos tecnológicos a fim de se emanciparem dessa dependência econômica, além do índice de desenvolvimento humano, que é um indicador que mede a qualidade de vida da população de um determinado país. Seguindo com os nossos conteúdos propostos e visando atingir os nossos objetivos, eu trago para você aqui na tela que desigualdades de consumo nos países subdesenvolvidos e nas economias emergentes. É comum que pessoas desempregadas ou de baixa renda se submetam a coletar o lixo produzido pelo consumismo nas ruas, praias, margens de rios e lixões, em busca de latas de alumínio, papel, garrafas de vidro, plástico, entre outros produtos que podem ser utilizados para serem reciclados. Então a gente vai perceber que nos países mais pobres, onde a população predominantemente é pobre, o que vai acontecer? Muitas dessas pessoas vão tirar o seu sustento do lixo, vão realizar a coleta dos resíduos daquilo que dispõe de algum valor comercial, que geralmente são os itens que podem ser reciclados, além de, em muitos casos, gêneros alimentícios descartados por uns serem consumidos por outros. Agora, quando a gente pensa na reciclagem, essas pessoas vão coletar esses materiais e vão destiná-los às usinas de reciclagem e serão pagas
com alguns centavos, com alguma importância em dinheiro, de acordo com aquilo que coletaram. Olha só, aqui quando a gente fala em reciclagem e nos aterros sanitários, a gente tem que diferenciar, primeiro item aqui, ó, aterros, sendo os aterros sanitários, dos lixões. Observe que a própria imagem que mostra para você que é diferente, ó, lixão de aterro sanitário, pois os lixões nada mais são do que grandes áreas onde o lixo é descartado, ele é descarregado nessas áreas sem nenhum tipo de cuidado com o solo e com os resíduos e com as pessoas que ali estão. Diferente do que acontece nos aterros sanitários, onde existe uma manta, onde o solo é impermeabilizado e o lixo é disposto em camadas. E o chorume, que é o líquido resultante da decomposição desse material, ele acaba sendo coletado e ele não vai infiltrar no solo. Mas observe que a maior quantidade de lixo no índice mundial, ó, mundialmente falando, a maior parte dela, ó, vai para onde? Vai para os aterros sanitários, pois hoje existe já essa preocupação, existe uma consciência que vem sendo ampliada em que os recursos naturais eles são finitos. Então, o manejo adequado do lixo, ele acaba sendo realizado já de forma mais responsável. Nós temos aqui uma parcela significativa que vai para a reciclagem, mas essa parcela é praticamente a mesmo tanto que vai para a incineração. A grande diferença é que quando nós realizamos a incineração, ao invés de depositarmos nos aterros, nós estamos produzindo gases poluentes, mas nós estamos fazendo com que o lixo que ocupe muito espaço tenha a capacidade de ocupar menos espaço. Porém, o ato de queimar o lixo é um ato bastante nocivo para a atmosfera. E sabendo que nós obtemos o ar que respiramos da atmosfera, nós vamos perceber essa prática como sendo bastante nociva. Voltando aqui na tela, ó, a gente vai perceber que temos também a compostagem. Compostagem ocorre principalmente com materiais orgânicos, tá? Então, resíduos orgânicos que vão se decompondo naturalmente e que vão sendo podendo ser utilizados como nutrientes para a agricultura. Porém, para que a compostagem e a reciclagem ocorra, deve haver o quê? Uma separação adequada do lixo. Aqui, ó, algumas coisas para a nossa reflexão. A reciclagem tem apenas um papel ambiental? Será que a reciclagem ela é boa e necessária apenas pelas questões ambientais? Será que é só pelo meio ambiente? Ou será que existem pessoas que também obtêm o seu sustento da reciclagem, aonde essas pessoas deveriam receber instrução para realizar o manejo adequado, serem remuneradas de forma adequada e também terem condições de trabalho adequadas? Para a gente refletir mais um pouquinho, ó. Como podemos reduzir o impacto ambiental causado pelo consumo? Será que a gente pode, ao invés de utilizar as embalagens plásticas, procurar embalagens que tenham características mais sustentáveis, produtos cuja decomposição não seja tão nociva para o nosso planeta, reutilizar as nossas embalagens, os nossos produtos que temos no cotidiano, evitando o consumo demasiado, evitando o consumismo? E a nossa outra reflexão aqui, ó, será que a gente desperdiça muito? Será que tudo que a gente compra a gente consome? Será que a gente consome de tudo que a gente compra? Quanto será que a gente joga no lixo de tudo que a gente compra? 30%, 50%, 20%? Essa reflexão que a gente tem que fazer. Pois a partir dessas reflexões é que podemos pensar e repensar o nosso consumo. E a partir de todo esse pensamento, dessa reflexão acerca do nosso consumo, olha a nossa atividade aqui na tela, ó. Reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado com mudanças em seu estado físico, físico-químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima de algum produto. Descreva a importância social da reciclagem. Então a gente sabe da importância ambiental da reciclagem, do ato de reutilizar algum produto, mas agora a gente tem que pensar no papel social da reciclagem. Pensa um pouquinho, anota no seu caderno que a gente volta daqui a pouquinho.
Muito bem, vamos ver aí o que você colocou no seu caderno. Pega aí a sua anotação, vamos conferir aí e é importante que você confira com aquilo que eu vou apresentar aqui para você na tela. A reciclagem, além dos benefícios ambientais, também é uma fonte de renda para várias pessoas, pois alimenta toda uma indústria que vai além dos coletores de recicláveis. Então a reciclagem ela vai muito além das pessoas que coletam, mas ela também gera empregos, ela gera toda uma cadeia produtiva, pois além das pessoas que fazem a separação e coletam esses resíduos, as usinas de reciclagem fazem o beneficiamento e a indústria vai transformar esses produtos em outros itens ou ainda vai reutilizá-los de acordo com o tipo do produto que está sendo reciclado. Então percebe-se toda uma cadeia produtiva em torno da reciclagem. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre essa sociedade de consumo, sobre a organização do consumo nos países ricos, nos países pobres e ainda algumas práticas e algumas reflexões acerca dos nossos comportamentos e da forma com que os nossos comportamentos vão influenciar o meio natural. Agradecemos a você pelo envolvimento e participação nessa nossa aula de hoje. Esperamos você na próxima aula. Um forte abraço e até breve!